Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 3 de outubro de 2022, uma segunda-feira. E eu já vou começar logo com a reflexão, porque vocês vão reconhecer a reflexão desde o início, desde o primeiro, segundo versículo, a oração e o primeiro texto bíblico indicado que eu leio. O segundo texto bíblico é bem interessante, muito interessante, mudou a história da leitura contínua que estava no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, foi primeira e segunda, e nós lemos os livros quase inteiros sobre os reis de Israel e Judá. É uma catástrofe em relação à vontade de Deus, que Israel não cumpria, mas agora está no livro de Esther. Esther, então, as mulheres e a mulher Esther, dentro da questão feminina dos tempos do Antigo Testamento, naquele contexto. Mas vamos lá. A reflexão, então, que eu me lembrei a partir da leitura que eu já fiz dos versículos da oração e do primeiro texto. Eu tive aulas de gerenciamento de conflitos, ou seja, você está trabalhando com um grupo e em grupos acontecem conflitos. Então, era sobre isso que nós estávamos estudando. E uma psicóloga que nos dava aulas, ela disse uma coisa muito inteligente, que é simples. A gente sabe, instintivamente a gente sabe. Mas ela disse isso com conteúdo de psicóloga. Ela disse o seguinte: as aparências mudam, apenas as aparências. É claro que é assim. Mas muitos e muitas, a gente sabe que é assim, eu sei que é assim, mas a gente cai num erro de querer disfarçar as coisas. Vocês sabem por vocês e sabem por muitos exemplos de muitas outras pessoas que elas às vezes disfarçam o seu conteúdo muito feio, tentam disfarçar com roupas bonitinhas. Não só as roupas assim, as roupas do comportamento. Vocês já ouviram falar do lobo disfarçado de ovelha, né? Às vezes no dia a dia, assim, com as pessoas. Tem os grandes lobos disfarçados de lindas e dóceis ovelhas, mas são grandes, terríveis lobos sobre as outras pessoas, mas eles se disfarçam. E tem os pequenos lobos, né? Tão simpáticos, mas na verdade por trás estão... Porque ela dizia o seguinte: num grupo, quando tem um problema, às vezes não adianta só pedir para outra pessoa se comportar diferente. Às vezes tem que sentar e conversar. Escuta, você acha que a gente não percebe que você tem um problema interior no relacionamento? E nós somos assim, invejosos, orgulhosos, dominadores. Estamos disfarçando por fora com uma casca de
bons meninos, boas meninas, mas isso estoura logo ali e você vai mostrar que era só aparência, o interior mudou. E os textos aqui vão falar de querer mudar enquanto você que deveria mudar. Querer mudar por fora enquanto você deveria mudar. Fazer a vontade de Deus, Javé. Libertar-se do pecado e procurar a justiça. Mas vamos lá. Primeiro versículo do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Tu tens os mesmos defeitos de todo mundo e acha que a culpa é de Deus. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Vai reclamar para Deus porque me fez assim, mas por que não muda então? É contigo o problema, não com Deus. Ah, tu me fez assim. Não. E por que você não muda o seu comportamento, o seu espírito? Não ficar querendo disfarçar, botar a culpa nos outros. E o segundo versículo vem de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vem da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, também em mim, no meu interior. Me transforma, me liberta dos meus pecados, orgulhos, vaidade, ganância, vontade de ter poder sobre os outros, vontade de controlar tudo, de deixar os outros sob meu controle, de ter razão em tudo. Ame. Seja feita a tua vontade. Amor. E a oração vem da Alemanha, Nuremberg, escrita em 1676. Ele sabe satisfazer meus desejos segundo a sua vontade. Tudo tem o seu tempo. Nada tenho a lhe prescrever. Como Deus o quer, assim será. Quando Deus o quiser, preparado estou. Preparado estou para mudar, segundo o que Deus quer. Isso não é uma coisa tão simples, às vezes leva um tempo, tá? Mas é o objetivo de Deus, libertar-nos do pecado para a justiça. E é isso que está escrito no primeiro texto que eu vou ler, indicado, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 18 a 23. Romanos 6, 18 a 23. Vamos lá. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, as pessoas pensam logo em sexo, mas não é sexo pior que se pode fazer em termos de pecado. O sexo, na verdade, nem é pecado. A injustiça é pecado. Assim oferecei agora, em vez de oferecê-los para a injustiça, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes?
somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aqueles tempos de brabeza, de querer ficar dominando os outros, gritando, brigando, fazendo injustiças pessoais e também até profissionais. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pensem nessa palavra vida eterna também em vida plena, né? Em vez de só ficarem disfarçando, e eu também, vamos transformar no nosso interior. Sabe um disfarce que existe? É citar versículo bíblico. A pessoa fica vomitando versículo bíblico, quando o comportamento dela é terrível, né? Porque o versículo bíblico é aparência. É só a aparência. Mudar a aparência muda só a aparência. Muito bem, então, a segunda leitura, que é contínua, que antes era sobre os reis de Israel, agora é sobre Esther, essa mulher. E lá tinha um rei, lá, um grande rei, Assuero, chamavam ele, era um rei babilônico. Ele chamou a princesa, a esposa dele, para vir servir ele com umas roupas especiais. Ela não foi. Ela não foi. Ela deve ter enchido o saco. Ela pensou, eu não vou ficar obedecendo esse velho tarado, chato, e quer só me mostrar para os outros que ele tem uma mulher bonitona. E aí o rei reuniu o conselho dele e disse, o que nós vamos fazer se as mulheres do país começarem a imitarem essa revolta aí? O que vai ser? Aí eles baixaram uma lei que toda mulher que desobedecesse seus maridos seria deserdada. Olha aí. Olha o machismo. Pois é, a Esther parece que vai, essa personagem bíblica, vai encarar o machismo da sua época. Claro que isso tem na Bíblia. Feminismo, sim. Ou Deus não ama as mulheres igual aos homens, ou elas não têm os mesmos direitos. Quem disse? O pessoal que escreveu as leis. Sabe, a Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus. Mas os homens, às vezes, pegam a inspiração e transformam em outra coisa. Bom, vamos acompanhar essa leitura contínua. Mas o importante é o seguinte, as aparências mudam apenas as aparências. Um bom dia.